Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse sábado, 25 de fevereiro. Agora na Espanha já é noite, 22 horas e 9 minutos. No Brasil, 18 e 9 da tarde. Gente, a BTC no gráfico mensal, ela segue bonita. Eu vou começar pelo mensal, depois reduzo para o semanal, depois vou para o diário e depois vou para o 4 horas, para a gente poder entender a violência da movimentação da BTC. No mensal, a gente está ostentando uma dificuldade de retornar para a nossa grade curvilínea de expansão logarítmica exponencial. Vocês vejam que a gente agulhou para a base da... A grade foi desafiada no evento pandêmico, a gente agulhou aqui para baixo dela, mas ela serviu como suporte. Mas agora, com essa nova política do Federal Reserve, aumentando agressivamente as taxas de juros, a gente perdeu, a gente avançou para baixo do suporte. E agora, para voltar para dentro da grade, obviamente, a gente iria enfrentar resistência. No mês de janeiro, a gente chegou a agulhar ali para dentro da grade, fizemos a máxima em 23.954, a grade estava mais recuada, estava ali em 23.115, fizemos a máxima em 23.954. Agora, no mês de fevereiro, agulhamos já para cima da grade, fizemos 25.270 e a grade está ali um pouquinho abaixo, em 24.600, 24.700. Aqui eu estou no mensal, né? Todo mês a grade vai subindo, né? Porque ela segue se expandindo em direção aos quadrantes mais tópicos. Agora eu vou reduzir para o semanal. No semanal a gente percebe a brutalidade dessa resistência. Eu vou até despoluir aqui para a gente poder ver com clareza que desde a semana que se iniciou em 23 de janeiro, a gente está ali namorando a base dessa grade curvilínea. Namoramos uma, duas. Na semana que se iniciou, dia 6 de fevereiro, a gente recuou. Na semana passada, namoramos também, chegamos a fazer a máxima em 25.270. E essa semana também, a gente chegou a fazer 25.250. 25.250 é o número de ouro. Se a gente romper, aí a BTC só vai parar em 30 mil. Agora eu vou pular para o 4 horas, que segue feio, né? A gente está estressando aqui as lowers. Há poucos minutos atrás a gente deu uma agulhada feia agora, foi para 22.722. A gente segue estressando essa região de absoluta sobrevenda. Lembrando que toda vez que o ativo esgarça aqui as lowers, fica estressando as lowers, ele volta num efeito elástico em direção às uppers. Então isso aqui está insustentável permanecer assim por muito tempo. O indicador está no zero aqui no oscilador. Então é muito provável que voltando aqui, iniciando uma série de candles compradores, a gente retorne para algo acima de 24.300. No diário, a BTC está feia. A nossa onda 3 está começando a ficar descaracterizada, então é possível que isso aqui tenha sido uma grande onda 1 até o topo em 25.250, 25.270. Agora a gente está promovendo uma acumulação triangularizada. Se a gente encostar na nuvem, aí a gente vai ter que ver qual é a figura acumulacional da BTC. Se a gente não encostar na nuvem, aí pode ser uma onda 2 triangularizada. Isso aqui fica como uma onda 1. Isso aqui uma onda 2 e depois vem uma onda 3. Eu acredito que a gente esteja desenhando um triângulo, porque os fundos, de uma maneira geral, estão ascendentes. Aquela mega agulhada de 13 de fevereiro, em 13/2, a gente bateu na mínima 21.351. E até agora, na mínima dessa corretiva, ficou 22.722, alcançado agora há pouco. E na projeção, a nebulosidade esverdeada segue com uma bela espessura. É possível que isso aqui seja um triângulo, sim, para se desdobrar numa explosão ascendente para buscar 30 mil. Se a gente encostar na nuvem, aí a gente vai ter que analisar qual é a figura de acumulação. Mas para mim isso aqui é sim um triângulo. A gente vai ficar agora pipocando entre 24 e 500, perdendo amplitude movimentacional, como aprisionados no bico de um triângulo para explodir em direção a 30 mil. Só a onda 2 que a gente estava dando como encerrada, ela ainda na verdade está se desdobrando. Não mudou o viés de alta no médio prazo, vamos colocar assim. No intraday, a BTC basicamente bate na lower, volta para VWAP. Agora há pouco a gente ameaçou a perder a última lower e rapidamente a gente está voltando em direção a VWAP. Está dando bons trades. O sinal na sala de sinais fechou.
No Corp Trade, boa parte deles também já fechou, tem alguns em aberto. Na Seara Fática, empresas farmacêuticas se unem à Desai. O que é a Desai? É a ciência descentralizada. Agora a Pfizer é a primeira grande indústria, é o primeiro expoente da indústria farmacêutica a entrar numa organização autônoma descentralizada dedicada à Desai, a ciência descentralizada. Cada avanço conquistado por um dos integrantes dessa DAO é registrado em blockchain e o ganho da comunidade da comunidade científica que eventualmente participe da DAO é totalmente tokenizado. Ou seja, se eles inventarem, por exemplo, uma nova fórmula ou um novo medicamento, vai pertencer à DAO, que obviamente pertence aos integrantes dessa DAO. Muito interessante o surgimento e o avanço da Desai, que é a ciência descentralizada. E uma baleia vendeu 1.010 NFTs em 48 horas na Blur, no maior despejo de NFTs de todos os tempos. Isso despertou o escrutínio e a investigação de uma série de protagonistas desse mercado. Inclusive, a OpenSea também está atrás dos responsáveis por esse despejo, já que afetou também o mercado da OpenSea. Vamos ver como isso vai se desdobrar. Nunca havia sido vendida tantas NFTs com tanto valor num período de tempo tão curto. Pode eventualmente ser uma operação Zé com Zé de dentro da Blur. Eles estão investigando isso. De repente, o address de origem e o address de destino eventualmente podem pertencer à mesma corporação ou pessoa, e eles fizeram isso só para arrecadar token Blur. A própria Blur avisou que está ajudando a tentar destrinchar o que está acontecendo. E os responsáveis pela liquidação da falida Three Arrow Capital vão despejar milhões em NFTs apreendidas justamente para poder pagar os credores. Aqui é outra operação. Aqui é uma operação de liquidação. Lá na Blur, a desconfiança é que o endereço, o address de origem e o address de destino talvez possam eventualmente pertencer à mesma corporação e fizeram isso só para arrecadar token Blur. Pode ser. E na seara da geopolítica e finanças internacionais, a inadimplência de proprietários de escritórios só aumenta e alguns analistas desconfiam que esse mercado de imóveis de escritório possa nunca mais voltar ao que já foi. Em Nova York tem uma pressão de proprietários de imóveis de escritórios, né, imóveis comerciais, principalmente pressionando a prefeitura de Nova York para que haja uma alteração no regramento do zoneamento urbano para que, eventualmente, esses escritórios possam se transformar em residências. E já que analistas dão conta de que, num mundo pós-pandêmico, os escritórios talvez nunca mais voltem a ter o nível de ocupação pré-pandemia. E a China vai dar as boas-vindas ao chefe de Estado da Bielorrússia, o Alexander Lukashenko, que apoia o Kremlin na sua campanha invasora em desfavor da Ucrânia. Ou seja, dos poucos países que apoiam a Rússia nessa empreitada bélica, o Lukashenko agora pertence a esse grupo, né? Basicamente Coreia do Norte, Eritreia, Bielorrússia. E agora o chefe de Estado da Bielorrússia está sendo recebido pelo Xi Jinping numa movimentação que os Estados Unidos consideram uma afronta aos Estados Unidos. Enfim, claramente a China está se revelando como um contraponto aos Estados Unidos e ela busca o seu protagonismo nessa nova diagramação geopolítica que o mundo está sofrendo. E o plano da China em relação à Ucrânia, aqui está na capa da Bloomberg, é sim desafiar os Estados Unidos. Com certeza a China tem segundas e terceiras intenções em relação a essa sua posição quanto à guerra russo-ucraniana, justamente porque a China tem terceiras intenções em relação a Taiwan e com certeza ela quer se transformar num grande contraponto, se não ameaçar a própria hegemonia norte-americana global. Enfim, gente, o mundo está virado numa hecatombe nuclear.
A BTC aqui no diário talvez esteja desenhando uma figura triangular, então aquela nossa, aquele nosso início de onda 3, na verdade, está se transformando numa onda 2 triangularizada. É bem provável que isso aqui acabe redundando sim num triângulo, que vai ser a nossa onda 2 e que vai fatalmente explodir de forma ascendente em direção a 30 mil dólares. O gráfico que mais reforça essa conclusão é o gráfico semanal, que segue fortemente comprador no Heikin Nash, e o gráfico mensal. Agora eu vou pular para o gráfico mensal, que também está com um belo candle comprador aqui no Heikin Nash. O candle que vai começar no dia 1º de março, daqui a 3 dias, já vem comprador também. Então, para os shortados, é bom ficar com um olho no gato, outro olho no peixe, porque se a gente entrar dentro da grade de expansão logarítmica, a gente só vai parar em 30 mil e, eventualmente, forme um pullback em 30 mil para estressar os quadrantes mais tópicos aqui da métrica. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã. Fiquem com Deus.